Gente, caiu a live. Eu tava aqui tentando abrir. Cadê ela? Será que tinha dado uma hora? Caiu a live, gente. Não sei se já tinha dado uma hora. Esperar ela entrar. Acho que o tempo tinha cedido. Não sei. Voltei. Voltou, e agora? Tá Eu de boa? falei, mas eu quero ouvir você. Tipo assim, eu falei algo que eu pensava, então acho que deu pra entender um pouquinho. Então eu quero ouvir você sobre o que você acha sobre o que eu Então, falei. teve uma mulher que eu esqueci, né, de citar, eu tinha que citar, tá lá no livro da Ana Campagnolo. Eu acho que essa questão aí que você me citou, tava lá no livro da Ana, não foi? Você leu? Ou não? Da Leolinda Daltro? Isso. Tava, mas só que a Ana, ela sempre costuma menosprezar, de dizer, ela manifestou, mas na verdade não foi a manifestação dela que valeu. Isso, na verdade, é um monte de argumento subjetivo, né? Porque você não tem como saber o que estava na cabeça de um cara que estava no parlamento naquela época para dizer o que foi que influenciou ele e o que não influenciou. E eu acredito que uma manifestação social sempre influencia, mas para ela dizer que não influenciou, ela precisaria ter alguma fonte. Ela não tem. Ela não Ela demonstrou isso. pode influenciar. Eu acredito que manifestações, elas influenciam sim. Por exemplo, eu já fui em manifestações de pró-armas e tudo mais. Pró-armas não. Ih, viajei. Eu fui naquela manifestação que teve no dia 7. Então, assim, elas influenciam, sabe? Mas a questão do direito ao voto, pra você falar que foi o feminismo que conquistou isso, você realmente você tem que aí fazer um malabarismo para dizer que foi, mas na realidade não foi. Por exemplo, eu acredito que o direito ao voto ele foi nos dado como um presente, porque nós mulheres não temos que nos alistar obrigatoriamente para poder votar, né? E os homens sim. E tem uma mulher que é Isabel Souza de Matos, tá? Ela teve autorização de votar no período imperial. Isso foi muito antes dos sufragistas, tá? Então, isso está lá no livro da Ana, inclusive. É isso, e a conquista foi. Ela que é Eu não acho dentista? que foi... eu não devo nada ao movimento feminista com relação à conquista do direito ao voto, não. Tá? Eu acredito que as manifestações influenciam sim. Inclusive, tem uma outra questão que aconteceu no Brasil, não, na Inglaterra, né? Que foi a Emily Pankhurst. Eu acho que você esqueceu de comentar, não sei se você ia comentar sobre ela, Emily Pankhurst, né? Que foi uma mulher que ela foi líder do movimento sufragista lá na Inglaterra e ela usava o sufrágio, né, como desculpa para os seus atos terroristas. Ela era uma psicopata, né? E ela influenciava outras mulheres também a explodir diversos prédios, igrejas e monumentos históricos com, com desculpa porque dizia que era por causa do direito ao voto, só que na verdade era só atos terroristas mesmo, entendeu? Entendi. Posso falar? Pode. Né? Tá. Primeiro, você falou que o feminismo não deu nada, que na verdade foi um presente, e citou a Isabel de Souza Matos. Essa daí foi aquela que era professora e dentista, ou era dentista, né? Ela cursava medicina. Ela era dentista. Na verdade, as fontes históricas que eu vi citando a Isabel disse que, na verdade, ela não conseguiu votar. Então, assim, não foi um direito muito bem exercido, né? Que ela não conseguiu votar. Tanto que é citado historicamente que a Celina foi Teve a várias primeira a feministas votar. também que lutaram pelo direito ao voto e não conseguiram votar. O quê? Teve várias feministas que militaram pelo direito ao voto e também não conseguiram votar. E foi a Celina Guimarães, que nem era feminista, foi o marido dela que conseguiu, aí foi lá e tirou o título de eleitor, né? Então é meio subjetivo isso aí. Então, beleza, Exatamente. a gente concluiu essa questão do direito ao voto. Você acha que a Não, gente deve. eu quero responder o que você falou. Você disse que não. Que você falou várias coisas. Deixa eu responder. Depois a gente passa à frente, Ah, tá bom? sim, beleza. Pronto. Você disse que várias Quando der uma hora, feministas eu lutaram encerro, pelo direito tá? à voto. Tá, beleza. Você disse que as feministas elas lutaram pelo direito ao voto, mas não conseguiram votar, certo? Mas isso só corrobora o que eu estou dizendo, que não foi uma coisa tão simples assim, porque se realmente foi um presente dos homens,
Por que que esse presente não foi dado antes? Por que que eles simplesmente, se eles eram tão altruístas em pensar, vou fazer uma bondade, por que eles não fizeram isso antes? A gente tem que lembrar, da nossa perspectiva Porque as bíblica, mulheres não querem ir pra guerra, amiga. Quem quer ir pra guerra? a Celina Guimarães foi à guerra? Não. E por que que ela conseguiu? Porque o marido dela foi lá e conseguiu pra ela. Mas você não disse que foi pelo bem altruístico. Eu tô dizendo, mas se eles são tão altruístas, porque eles não fizeram antes? Ah, porque ela não Eu foi não pra guerra, falei que mas foi pelo bem altruístico. eles fizeram por bondade, não foi? Os homens concederam. Foi uma concessão masculina. Mas a concessão, ela nasce de quê? De maldade ou de bondade? De Se eu dou um bondade, presente, horas. de quê? De bondade. Então, a bondade, por que que ela não veio antes? Por que que ela Ah, isso é uma especificamente... coisa que você vai ter que perguntar pra eles, uai. Na verdade, é porque você está conjecturando uma coisa que você não tem como ter acesso, né? Você está presumindo que os homens fizeram isso de boa vontade, sendo que, coincidentemente, foi logo após o movimento sufragista ter eclodido no mundo, no Brasil, e aí, anos depois de intensa luta sufragista, uma mulher consegue, após todas as outras já terem sido mortas, uma delas ter se jogado na frente de um jogo, ela foi morta porque ela estava lutando contra o movimento, estava lutando a favor do movimento sufragista, ela morreu por isso lá na Europa. E aí, do nada, os homens, depois de toda essa eclosão de lutas, do nada os homens decidiram dar, em algum momento da história aleatório. Olha só, vamos lá. Quando as mulheres, por exemplo, você vê alguma feminista hoje, ela tá militando para ter um alistamento obrigatório, para ir para a guerra de forma obrigatória? Mas só que quem criou essa regra do obrigatório foram os homens. Então, assim, não tem por que você Bem, mas lutar. você vê alguma feminista militando com relação a isso? Mas por que ela militaria contra isso? Se o feminismo busca a igualdade Não, mas o feminismo não busca igualdade? de direitos. Isso, não busca igualdade? Sim, é contra obrigatoriedades. Não. Inclusive, como assim é contra obrigatoriedade? Não tem nada disso. Que feminista que falou que é contra obrigatoriedade? Todas elas, nenhuma delas se manifesta a favor da obrigatoriedade de nada. Eu quero, na verdade, que você... Não, mas nenhuma feminista... Peraí. Nenhuma feminista, ela tá preocupada se os homens estão se alistando obrigatoriamente ou não. E elas não estão militando para que elas também se alistem obrigatoriamente. Se elas não querem igualdade de direitos, por que elas não estão militando por causa disso? E o que isso tem a ver com a pauta feminista? Porque o feminismo não busca igualdade? De direitos, sim. Então, é isso que eu tô te perguntando. Vamos lá. Quem criou essa lógica de que o alistamento deveria ser obrigatório foram os homens. Nenhuma feminista, pelo menos... Pronto, então vou falar por mim. Não concordo com a ideia do alistamento obrigatório. Por mim, se o alistamento deixa de ser obrigatório, principalmente aqui no Brasil, que o exército ele não vai à guerra, né? O alistamento deixa de ser obrigatório, isso, na verdade, é mais uma forma de promover a equidade. Então, todas as feministas, por lutarem, é uma dedução. Luta por igualdade de direitos, então, lutar a favor do fim do alistamento obrigatório para todos, não é para alistamento obrigatório também para mulheres. Não, fim do alistamento obrigatório para todos, tanto para homem quanto para mulher. Alistamento tem que ser Quem voluntário. falou isso? Quem militou por isso? Que é o fim do alistamento obrigatório? Porque não foi o movimento feminista. Pronto, até porque quando o movimento feminista, depois de ter conquistado, né, entre aspas, a questão do direito ao voto, a Mary Wollstonecraft falou que o objetivo nem era esse, o objetivo era a revolução sexual, que é um dos pilares do movimento feminista. Tá, mas a gente tá falando sobre revolução sexual, a gente tá falando sobre voto. Você tá trazendo várias coisas. Os dois estão interligados, tá? A gente tá falando de um movimento. Tá, vamos lá. Mas assim, a Ana Campanholo, engraçado você citar isso, porque a Ana Campanholo, por mais que ela seja cristã, ela começa o livro dela falando que ela é cristã, ela diz o seguinte, na página 32, se você tiver o livro, você pode ler aí. Não pretendo convencer o leitor acerca da minha religião ou da virtude da pureza sexual. Eu sou cristã, você é cristã. Nós duas concordamos que deve haver castidade antes do casamento. Pronto, beleza. Isso é uma coisa que é uma moral cristã. A gente não pode entrar nesse debate porque isso vai cair num grau de subjetivismo de qual religião você professa. Se as feministas consideram que isso é um direito que elas têm que ter, isso já é uma coisa que não entra num debate meu e seu, porque isso aí é da esfera sexual. Entendi. Tranquilo. Eu entendi o que você quis dizer. Então, isso é algo que não deve ser discutido. Por mim, não.
Nem por mim, nem Ah, por entendi. você. Então tá bom. Então, quando seu filho for para a escola e ensinarem para ele que ele pode ser mulher, mesmo ele sendo um homem, você também não vai poder chegar na escola e falar nada, porque tá tudo ok, né? Isso é muito engraçado, porque essa ideia da ideologia de gênero é um fantasma que todo mundo combate, mas ninguém sabe onde ele tá. Qual foi, aqui no Brasil principalmente, onde foi que você viu isso de que tava ensinando que os homens podem ser mulheres? Ah, é? Então, tem um vídeo meu no meu perfil principal, onde uma trans vai na escola, né, ensinar isso para as crianças aqui no Brasil, tá? Linguagem neutra aqui no Brasil. Então, peraí, se é coisa que não deve ser discutida, se é coisa que não deve ser falada, que não deve lutar contra, principalmente nós por sermos cristãos, e a nossa Bíblia condenar essas coisas? Ingrid, vamos lá. A ideia de que a liberdade sexual antes do casamento pro cristianismo não procede é uma coisa que eu ou você acreditamos. Não, Essa ninguém ideia tá de falando de liberdade sexual, de transar antes do casamento e depois. A gente tá falando sobre a subversão dos sexos, que é a distorção que o movimento feminista faz, tá? você tá E falando você sobre falou que isso é algo que gênero. não deve ser isso não deve ser discutido. Não, você tá falando sobre gênero, porque tem uma diferença entre sexualidade e gênero. Gênero é isso que a gente debate, que você nasce homem, nasce mulher, e a sexualidade é com quem você se relaciona. Isso aí são duas coisas diferentes, você não pode misturar. Não, sim, meu bem, mas é isso que eu tô querendo te dizer. Quando na escola ensinar pro seu filho o seguinte: ah, olha, você tem um filho, seu filho se chama Pedro, tá? Só que na escola, o Pedro ele pode escolher se ele quer ser chamado de Mariana, tá? Ou de Pedro sem a sua autorização. Isso está sendo militado, inclusive. Tá, Ingrid, mas primeiro, o que isso tem a ver com o debate? Oh, Segundo, meu Deus, a gente não tá falando de feminismo? não, a gente estava falando há pouco sobre direito a voto. E Sim, aí mas você aí a do nada conversa ela vai andando para outros lugares, né? A gente falou sobre direito ao voto, fechou. Eu falei sobre a questão da Mary Wollstonecraft, que ela tinha dito que o direito ao voto nem era realmente o objetivo do movimento feminismo, e sim a revolução sexual. Beleza? Aí a gente começou a falar da revolução sexual. Aí você falou, não, isso é algo subjetivo, isso não deve ser discutido. Aí eu comecei a dar exemplos para você o porquê que isso deve ser discutido. Você está falando para mim que isso não tem nada a ver com debate. Como que não, se isso é uma vertente do movimento Ingrid, eu acho feminista? que nem seus seguidores estão conseguindo entender, porque eu tô vendo um monte de gente nos comentários botando um monte de interrogaçãozinha perguntando o que isso tem a ver com debate. Você tá meio que fugindo Não, olha do só, isso tópico aí do não quer voto. dizer que é meu seguidor, pode ser seus seguidores, mas eu tô falando, esse Não, tem debate, seguidor, eu conheço aí, minhas amigas estão aí. então, Tá, mas eu acho que ninguém tá entendendo de onde você quer chegar. Olha, vamos lá. Pra oh fechar meu essa Deus, questão tá, olha só, gente, quem é que não tá entendendo o que eu tô falando? Por favor, coloca aí nos comentários, porque eu acho que tá muito claro o que eu tô falando. Se quiser, eu explico de novo. Vamos lá. Bota aí quem não tá entendendo. a menina acabou de botar, tô perdida. Então, parece que não tá entendendo Ó, muito ela bem, só não. sabe falar de voto. Eu tô entendendo. Aqui as pessoas estão falando, eu tô entendendo. Eu vi uma pessoa falando isso. Mentira, ela tá inventando a outra. Eu tô entendendo, tá todo mundo entendendo. Tá bom, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ah, ela vamos falou seguir. aqui, ó, as pessoas estão falando de você, que não tá entendendo o que você tá falando. Entendi. Beleza. Eu não tô vendo isso não, mas vamos lá. Tá, vamos Enfim, lá. ó. Vamos lá. Como eu iniciei o debate falando, eu não vim aqui para defender o feminismo em si, mas sim as conquistas. Então, se você vier me trazer trocentas pautas do que as feministas estão defendendo, eu já te disse que eu não me alio ao movimento. Beleza? Entendi. Isso também é reducionista do que você está fazendo, porque o movimento feminista ele tem 4 momentos. Ele tem o protofeminismo, a primeira onda, a segunda e a terceira. Na segunda onda, a gente tem muito sobre essa discussão, e na terceira, né, sobre essa discussão de gênero, e de se a mulher nasce mulher, se o homem nasce homem. Mas é Se o isso que homem... eu tô falando pra você. Isso que a gente acabou de entrar nesse assunto. A gente saiu do direito ao voto e a gente foi e começou a falar da revolução sexual, da subversão dos sexos e tudo mais. E aí você falou que isso é algo que não deve ser discutido. Como que nós, cristãos, a Por pergunta mim, que eu te fiz e você não me respondeu? Você fugiu totalmente. Olha a não, porque pergunta que não eu te tem uma fiz. pergunta. Não Olha tem a lógica. pergunta Qual que foi a eu te pergunta? fiz. Repita a pergunta.
Olha a pergunta que eu te fiz. Eu falei, como que a gente não vai discutir sobre isso se nas escolas estão ensinando sobre isso e quando você tiver um filho, eles vão ensinar pro seu filho que ele pode ser menina, independente do que você ensina em casa, se ele é homem, entende? Então, como que isso não vai ser discutido? É isso que eu queria entender, que você falou que isso não se discute. Ensinar pro meu filho, eu acho interessante, porque eu acho que o meu filho tem que aprender de tudo. Assim como eu aprendo de tudo, eu escuto Ah, antifeminista, eu escuto feminista. entendi. Se você Então, não seu quiser filho, ensinar, ele na escola, eu então na escola ele pode aprender que ele pode ser mulher, independente do que você ensina na sua casa, né? ele pode aprender sim, porque eu quero que ele tenha senso crítico. Ah, entendi, senso crítico. Entendi. Uma criança, por exemplo, de 4 anos tem que ter senso crítico. Eu entendi. Entendi mesmo. Assim, para uma cristã, essa fala foi muito antibíblica, mas tudo bem. E tá me parecendo muito mais ser mais feminista, né? Você disse que não tem Entendi. muito a ver e É tal, porque, mas na verdade, enfim. você está sendo um pouco desonesta. Porque eu começo dizendo, Ingrid, que a gente está falando aqui sobre debate de direitos. E aí você vai e cita para mim, tá, mas a ideologia, que é um fantasma que ninguém vê, que eu vi um vídeo que falaram isso, o que, que você acha que tem que ser feito nas escolas, não sei o que, não sei o que. Você tá perguntando uma coisa muito aleatória, sem pé nem cabeça, tentando Ai, ganhar um sem pé, sem movimento que eu já cabeça. Gente, olha só. Vocês podem colocar no YouTube aí, tá? Inclusive tem um vídeo lá no meu perfil principal, uma live inteira só falando sobre ideologia de gênero, aparecendo uma professora querendo passar batom à força na boca de uma criança, tá? E o menino não queria, aparecendo um trans ensinando que esse negócio de coisa de menina e menina é invenção. Aí apareceu um trans dançando funk para um monte de criança, ensinando a Anitta rebolando, mas é ideologia, né? Então, assim, eu acho que os seus olhos estão muito fechados para a realidade das coisas que está acontecendo, tá? Muito mesmo. E Como quando você você tiver um filho, tá, seu pensamento, eu oro e peço a Deus para que mude. De verdade. assim como você que tá aí assumindo que. Peraí, mãe, peraí, tá no meio. Assim como você que está aí dizendo que o direito a voto foi concedido somente pelos homens, é uma coisa Amiga, meio a gente já contraditória encerrou o dizer assunto que do Deus direito ao voto e a gente vai ter que concordar em discordar, porque são encerrou diversas com histórias, você, são diversos países. Agora, encerrou quando com eu você cheguei na parte da fugindo, né? revolução sexual, você tá voltando pro direito ao voto, então assim, não tô entendendo. É porque você não respondeu, porque eu te apertei e você fugiu, mas enfim. Eu não Vamos lá, fugi, então. eu expliquei tudo já pra você. E a gente emendou no assunto da revolução sexual, né? Você se contradisse com a palavra, né? Porque você é uma cristã. E a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com as maldades desse mundo. E aí, por nada, você me vem. Enfim, amiga, tá beleza. E você não tá fazendo o menor sentido. Você não tá fazendo o menor sentido. Você tá tentando lacrar, mas só que não tá funcionando, não. Na Eu não verdade, tô lacrando, eu direitista tô te fala mitad, explicando o que tá né? acontecendo na realidade do mundo, que você não tá ciente do que tá acontecendo. Você não tá Ô, ciente do que Ingrid, tá olha, acontecendo. Você tá falando que eu tô vamos concordar. inventando. Vamos concordar em escolher um tópico que faça mais sentido, que a gente possa debater com mais qualidade, porque eu acho que isso aqui não tá indo para canto nenhum, a gente só vai ficar soltando Olha farpa aqui. uma outra, tá bom? Pode Você mudar se acha. você quiser. Olha só, eu cheguei numa pauta que nós cristãos temos que lutar contra, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, outro exemplo, que também o movimento feminista super apoia isso, não só o movimento feminista, mas também o GLS, enfim, que eles estão militando para que tire pai e mãe da certidão de nascimento. Você acha que isso é uma coisa que não deve ser falada? Nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, mas isso é uma coisa que está acontecendo. Tá, mas eu não sou feminista. Você já falou, eu já falei isso e já repeti. Pronto, você vai ficar citando, batendo nisso, porque não tá tendo nem coisa. Então, eu posso sugerir um tópico e você vê se você quer falar sobre isso? Pra a gente conseguir andar com o debate tranquilo? Pode. Pronto, beleza. Vamos lá. Eu queria debater sobre Bíblia. Acho interessante. Sobre Porque Bíblia? não quer falar sobre Bíblia? A gente pode falar, mas Bíblia não é uma coisa que a gente Eu posso. concorda, não? Pronto, não, eu vou debater sobre uma interpretação bíblica. Eu acho interessante. Eu posso Tudo falar? E bem. você disse que você quer falar sobre? Pronto. Vamos lá. Beleza. Você concorda? É porque dentro da Nem teologia a falando. gente tem duas linhas. Dentro da Peraí, teologia você a gente vai. tem duas. Peraí, deixa eu só pegar minha Bíblia rapidinho que ela não tá aqui perto de mim. Tá, Só um minuto. tá. Dá pra ver aí tudo tranquilo? Tipo assim, tá movendo a cara?
Fala. Ah, dá pra me ouvir? Uhum. Pronto, vamos lá. Eu quero debater porque dentro da Isso tem teologia a alguma gente coisa a ver com feminismo? tem. Se você Ah, me sim. ouvir, vamos lá. Dentro do feminismo, a gente tem alguns debates sobre patriarcado. Já ouviu falar, certo? Uhum. E provavelmente você diz que ou é uma coisa boa ou que não existe. Não sei qual é a sua posição. Não, existe. Existe uma coisa boa pra você, né? Sim, um homem na Pronto? liderança e tudo mais, sim. Pronto, então você concorda que isso é bíblico? Isso é a sua opinião. Eu quero saber só onde você pisa, pra saber se a gente concorda ou se a gente Então, discorda, tá sim, bom? eu concordo com a opinião, porque o apóstolo Paulo, né, ele fez uma carta, eu tô falando isso dentro de uma família, tá? De casamento. Não tô falando Ah, que todas as mulheres devem abaixar a cabeça para os homens, lá, lá, lá. Isso tem que ser bem explicado, porque quando eu falo essa questão, assim, de submissão e de o homem ser líder da casa e tudo mais, aí as mulheres pensam, as feministas pensam, ah, Ingrid, então o homem tem que mandar na mulher e todas as mulheres têm que abaixar a cabeça. Não é isso, não. Tá? Então, sim, eu concordo isso dentro dos parâmetros bíblicos, que é bem diferente da visão que o mundo tem, né? Com relação a isso. pronto, isso é o que você acredita, certo? Sim. Pronto, então a gente vai debater Bíblia agora. Para quem não tá entendendo nada aí, a gente vai debater Bíblia sobre esse tópico de patriarcado. Isso você concorda que tem a ver, certo? Com o feminismo e No sobre o que a caso, gente você está quer falando. falar do papel da mulher e do homem, né? Dentro da família? Isso. Vamos Ah, de falar sobre boa. isso? Pronto, Vamos. beleza. Vamos lá. Dentro da teologia, a gente tem duas linhas de pensamento que se chama complementarismo e a outra se chama igualitarismo. Dentro Hum, do complementarismo, a gente tem teólogos muito sérios, que são, por exemplo, John Piper. Já ouviu falar de John Piper? já. Pronto. E do igualitarismo, a gente tem Timothy Keller. Já ouviu falar dele? Já. Pronto. Tim Keller e John Piper. São dois teólogos sérios. Eu imagino que você já deva ter ouvido falar, como você disse. E assim, o complementarismo, ele acredita isso aí que você está dizendo, que por mais que eles sejam, que homem e mulher sejam iguais em essência, cada um tem um papel. Já o igualitarismo, ele acredita que os dois, eles têm a mesma igualdade de papel e de essência, certo? Então, eu só estou dizendo para você aqui, tem duas formas de você analisar a Bíblia, e você sabe que dentro da própria Bíblia a gente sai diversas doutrinas, porque a gente pode analisar de diferentes formas, sem com isso a gente cometer heresia. Então é muito útil a gente discutir enquanto cristãs, respeitando a palavra de Deus, certo? Uhum. Pronto, vamos lá. Qual foi a Eu pergunta, a lá em última Gênesis, pergunta agora que eu li um comentário aqui? Qual foi a última coisa que você falou aqui agora? eu falei que é possível que a gente discorde em interpretações bíblicas sem necessariamente cometer uma heresia. Ah, sim. Sim, beleza. Pronto, beleza. Vamos lá. Em Gênesis, no primeiro capítulo, eu quero que você vá lá, se você puder acompanhar. No versículo 27, Gênesis é fácil de achar, então eu já vou começar lendo, beleza? Gênesis 27? Não, Gênesis 1, 27. Ah, tá. Gênesis 1, 27. Oh. Pronto. Gênesis 1, 27 está dizendo o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então aqui a gente já sabe aquela tremenda historinha que a gente ouve de que homem e mulher foi criado conforme a imagem de Deus, certo? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança, certo? No 28, Deus fala: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. A ordem dada, calma, eu vou continuar falando, mas eu quero só que você compreenda aqui. A ordem dada de sujeitar e dominar é dada tanto ao homem quanto à mulher. Esse aqui é um contexto antes da queda. Nenhum dos dois cometeu pecado ainda. Deus criou os dois segundo a imagem e semelhança dele e ele disse: sujeitem e dominem a terra. A ideia de dominar e a ideia de sujeitar é entregue a ambos. Certo? Beleza. Pergunta retórica. Vamos lá, depois você pode discordar. No capítulo 3, aí ocorre a queda. Lá no Uhum. versículo A desobediência. 16, aí Deus começa a perguntar. 3:16? 3:15 para o 16, por aí. Deus ele começa a lançar maldições após o pecado do homem. E ele fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, que é ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Isso aqui Deus está amaldiçoando a mulher por causa do pecado, certo? E aí ele continua. Ele fala: o teu desejo será para o teu marido, num contexto de maldição. E ele continua ainda a maldição dizendo: e ele te governará.
Então, o que a gente vê aqui, Ingrid? Antes do pecado, antes de o homem e a mulher terem pecado, a ordem de dominação, ela não é dada só ao homem, ela é dada ao homem e à mulher. Após o pecado, aí Deus diz que, na verdade, essa ordem aqui, Qual versículo que tá isso aí? Pode me falar, por favor? O número? capítulo 3, versículo 16. 3:16. Deus, ele dá uma ordem em forma de maldição. Ele está dizendo, seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Na verdade, a dominação masculina que está dando aqui está num contexto de maldição. Não está num contexto de ordem perfeita de Deus. A ordem perfeita de Deus, na verdade, no capítulo 1, antes mesmo da queda, não é de dominação masculina, não. É de igualdade. Ele está dizendo, dominem a terra. A ordem dada é entregue ao homem e à mulher. Eu acho que nesse contexto aqui, ele tá falando, não tá falando de dominar a mulher, ele tá falando de dominar a terra. Tá? Sim, não é domínio sobre a mulher, é dizendo. dominar sobre a terra. Exatamente o que eu tô dizendo, Ingrid. Você falou No governo primeiro- sobre a mulher em forma de maldição, não tô entendendo. No capítulo 3, ele fala sobre governar a mulher. Ele diz assim, ó. Não, o aqui, teu e desejo- ele a dominará, tá falando da terra. Não, Ingrid, isso aí é antes da queda. No capítulo Eu tô 3, falando do capítulo 3, amiga. no capítulo 3, ele fala, o desejo será para o teu marido e ele te governará. Ele tá falando sobre a mulher. O desejo será Peraí, para o teu você só leu um capítulo, a gente vai ter que ler o capítulo inteiro. Porque você está fazendo teologia em cima de um. Essa questão aqui, ele está falando da terra. O homem dominará a terra. Gênesis 300.000 vezes, então lê tudo aí. Eu também já li, várias vezes. Tudo bem, continua sua linha de raciocínio. Para eu continuar? Isso. Pronto, vamos lá. E aí, o que a gente vê? A queda acontece e Deus, ele dá isso como um contexto de maldição. Ele fala, a mulher será subserviente ao marido e ele te dominará num contexto de maldição após a queda. Após a queda, todos pecaram. Romanos diz que nós todos estamos num contexto de pecado. Eu preciso que você preste atenção. Não, sim, tá bom. E aí você quer chegar aonde com isso? Que depois que... Eu quero chegar aqui, ó. Depois que Cristo vem à Terra, morre por nós e é assunto aos céus, a nova ordem, que era a ordem que era perfeita, criada por Deus, ela é restaurada, porque lá em Gálatas 3, diz assim, ó. Peraí, que a gente vai ter que ir lá em Gálatas agora. Tá, só um minutinho. Vamos lá. Gálatas 3. Onde está isso? Gálatas 3, 28. Diz o seguinte, isso aqui é depois que Cristo vem, a ordem perfeita de Deus é restaurada para aqueles que são realmente convertidos e Deus dá e Paulo dá uma ordem. Dessarte não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus aqui, ele está restaurando a ordem pós-queda. Na ordem após a queda, a mulher é ordenada a estar numa situação de subserviência. E o homem, ele é ordenado. Aqui ele está falando sobre a lei, né? Em Gálatas. Uhum. Não, ele está falando Tudo aqui bem, sobre aí tá, beleza. Onde que você quer chegar, amiga? Vai logo ao ponto. Pronto, vamos lá. A dominação masculina foi dada num contexto pós-pecado, em forma de maldição e não em forma de bênção. Não é a ordem perfeita. Tá, eu falei que... Eu já acabei de explicar pra você que aquele domínio lá tava falando sobre o dominar a terra. E não ele dominar a mulher, tipo assim, a mulher. Você vai ser minha escrava, eu vou te chicotear, você vai lavar minha louça, tá? Em nome de Jesus. Não, a Bíblia nunca falou isso. Me mostra então no versículo onde Peraí, tá rapidinho, deixa eu só entender uma coisa. O que é patriarcado, assim, no seu conceito? O que seria isso? Dentro de um casamento cristão, assim, que nós somos cristãos, então vamos falar sobre esse contexto, tá? O que seria isso dentro de um casamento cristão? Qual que você acha que é o papel da mulher e do homem perante a Bíblia, tá? Perante a Bíblia, qual que é o papel do homem e da mulher dentro do casamento? Ambos servindo a Cristo de forma igual. A mulher podendo trabalhar, o homem também, e ambos tendo a mesma responsabilidade perante a família, tanto que o homem possa cuidar dos filhos da mesma forma e se dedicar ao trabalho doméstico da mesma forma que a mulher. Simples assim. E quando que a Bíblia proibiu isso? E quando que a Bíblia proibiu isso? Então,
Bíblia que tá proibindo isso. Ok, você deu uma São volta na vocês Bíblia pra conservadores. você falar isso pra mim? Não é a Bíblia que tá proibindo isso. São vocês conservadores. Não? Conservador proibindo isso? Peraí, amiga. De onde que você tirou isso? Você tá falando dos conservadores. Você sabe pelo menos quem é o pai do conservadorismo? Não existe pai do conservadorismo. Existem Existe. teóricos que escreveram sobre o conservadorismo. Ah, e como existe o pai do conservadorismo, que é Edmund Burke, tá? E o conservadorismo nunca defendeu que mulher tem que ficar em casa e que o homem que tem que mandar. Nunca. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, amiga. O conservadorismo defende a família, a união da família, as tradições, a religião, o capitalismo, o armamento. Então, assim, o que isso tem a ver com conservadorismo? Então, vem cá. Então, você é muito mais feminista do que eu pensava. Você acredita que exista uma igualdade de direitos dentro do casamento? Que deve Peraí, existir? vamos lá. Eu quero ler para você o que está lá em Efésios, tá? 5, 22, 23. Existe uma igualdade dentro do casamento onde os dois devem se submeter a Cristo, tá? Os dois devem se submeter a Cristo, porém, existem papéis diferentes dentro do casamento. Porém, esses papéis não tornam a mulher inferior e nem o homem superior. Você consegue compreender isso? Mas é aí que a gente está discordando, querida. Ah, tá. Você está discordando da Bíblia. Não estou discordando da Bíblia. Eu comecei dizendo, Ingrid, a gente pode ler o mesmo versículo e ter interpretações diferentes, inclusive doutrinas foram criadas dessa forma. Você não vai distorcer minhas palavras dizendo que eu estou discordando da Bíblia. Eu comecei falando para você sobre... Você não está discordando da Bíblia, você está discordando porque, vamos lá, lá em Efésios 5, 22, 20, 33, até o 33, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Papel da mulher, tá? Papel do marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. São papéis diferentes. Você concorda comigo? Vamos lá. Então, isso é uma carta. Beleza. Eu não terminei. Ah, tá. São papéis diferentes. Em nenhum momento, aqui na Bíblia, em lugar nenhum você vai ver isso, tá defendendo que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode sair e conquistar o dinheiro dela. Em nenhum momento isso existe consequências para isso, tá? Por exemplo, quando a mulher trabalha fora junto com o marido, às vezes deixa a desejar na educação dos filhos, de ir numa reunião escolar, que são coisas que dá para ser resolvido. Mas isso aqui não é a pauta. A gente está falando sobre papéis dentro do casamento. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher não tem que amar o esposo como Cristo amou a igreja. A mulher tem que ser submissa, ponto. Então, assim, são papéis diferentes. Eu acho que nisso você vai concordar comigo, ou não? Ingrid, você é exatamente nisso que a gente está discordando. Eu estou dizendo que tem duas correntes grandes dentro da própria teologia que discordam. Uma concorda que existem papéis iguais e outra concorda que existem papéis diferentes. Eu estou adotando a posição igualitarista, onde não existem papéis diferentes. E aí a gente recai... Então você está discordando da Bíblia. Ai, Ingrid, para de ser assim. Você está sendo muito desonesta. A gente está citando Bíblia, e você está aí... Quando você fala uma coisa que eu discordo, eu poderia dizer, você está discordando da Bíblia, porque eu acabei de te mostrar que a ideia da dominação masculina veio pós-queda. E você me diz que não. Eu posso dizer que você está sendo herege e está discordando da Bíblia, mas eu não fiz isso porque eu estou sendo honesta no debate. Mas eu não estou sendo desonesta. Isso é uma coisa que está muito claro aqui. Eu estou perguntando para você. Então, para você, o marido não deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Claro que deve. A mulher também. Não, mas não é isso que está falando a Bíblia. A mulher não tem que amar, a mulher não tem que dar a vida para o marido. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo simples, assim, que acontece, que pode acontecer ou vir a acontecer, tá? Digamos que tem um casal que está no andar de cima da casa, tá? Acontece um barulho lá embaixo, o rombo de uma porta, por exemplo. Aí o marido vai falar, mulher, como a gente tem papéis iguais e você também deve morrer por mim, vai lá ver. Você acha que ele vai fazer isso? Você acha que isso é certo como homem? Porque a Bíblia diz que quem tem que morrer, se tem alguém que deve morrer dentro do casamento, esse alguém é o homem, né? Mudar a sua vida pela esposa. Quem é que tem que ir lá ver o que aconteceu? O marido ou a mulher? Eu acho que não existe essa imposição de alguém que deve ir lá ver. Você não tá entendendo, Ingrid. Entendi, tá bom.
vamos lá, Ingrid. Vamos lá debater de novo essa questão aí que você citou um versículo sobre submissão, certo? Da mesma forma como você citou um versículo sobre submissão que está no contexto de uma carta, eu também posso citar para você o versículo do véu. E por que você não usa véu, que também está no contexto de uma carta? A gente vai Isso tá em que... qual versículo? Putz. Peraí. Ô, gente, eu realmente é muito complicado isso aí, velho. Não é possível. É complicado debater com uma pessoa que não sabe nem o que tá falando. Eu não sei o que eu tô falando. Mano, preste atenção no que está falando pra você. A mulher tem que amar o esposo como Cristo amou a igreja. Isso tá uma bagunça. Isso tá uma bagunça que nem isso que a Bíblia Nós fala. devemos O criador do amar uns aos casamento outros, é Deus, velho. Quem porque sabe que dá certo e que não dá é Deus. Nosso aio é Cristo. Então a gente tem que amar uns aos outros como Cristo amou, sim. Se nosso exemplo de amor é Cristo, como é que você vai dizer que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, mas a mulher não tem que amar ele assim? A mulher não tem que amar o marido como Cristo amou a igreja, porque não é isso que está dizendo Não a tem que Bíblia. amar. O que é o mandamento? Porque a mulher não tem dificuldade de amar. Essa é a questão. Deus deu uma questão mais difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Qual o problema de nós mulheres? Sermos submissa. A gente tem dificuldade em ser submissa. Você percebe o feminismo? O que é? É o resultado disso, é a dificuldade dela entender o papel da mulher dentro da sociedade. Então, assim, qual que é a dificuldade da mulher? Ser submissa. A gente não tem dificuldade em amar, a gente ama até demais. Qual que é a dificuldade do homem? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É por isso que tem um monte de homem frouxo, um monte de mulher briguenta, um monte de mulher ansiosa, um monte de mulher reclamona. Por quê? Porque quer fazer papel de homem. É isso que os dados dizem, pelo Ingrid, menos, você né? tá falando nada com nada. Vamos lá. Ou eu não tô falando nada com nada, você não tá querendo me entender. Essa é a questão. 1 Coríntios 11 fala que é pra mulher profetizar com a cabeça coberta. O que você tem a me dizer sobre isso? É contextual ou é Depende uma do ordem? contexto. Então, Eu não pronto. posso sair falando o que é submissão? exatamente, porque depende do contexto. O que você Você entende nunca ouviu disso? falar? Você disse que leu a Bíblia toda. Você disse que leu a Bíblia toda. Você nunca ouviu essa problemática do véu? Se mulher tem que usar véu ou não tem? Eu só tô perguntando pra você. Eu já ouvi falar sobre isso, mas assim, eu tenho que entender o contexto. Qual que é o contexto disso aí? Mas você já leu a Bíblia? Eu já li, eu falei que eu li, eu não falei que eu não li. Então, pronto, minha filha, tem um contexto. Assim como a submissão também tem um contexto. Você não pode pegar Qual o qualquer contexto da submissão? Tá, vamos lá e então. jogar. Está numa carta, Ingrid. Qual que é o contexto da submissão, então? Vamos lá, vai. Pronto. Valendo. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Eu acabei de dizer pra você, vou regredir um pouquinho. Eu acabei de dizer pra você que essa ideia da dominação masculina veio após a queda em forma de punição, certo? Foi o que eu disse a você. E eu citei o versículo bíblico que você não refutou. Você disse, é sobre a terra. Não me disse qual é a base bíblica para isso. Você presumiu que é sobre a terra. Não é qual é a base bíblica, é o contexto da maldição. Então lê de novo aí para mim, que eu quero saber. Porque eu já te pedi para A gente já não tá aqui no contexto. Olha só, eu perguntei o contexto da submissão. Vamos lá, me responde o contexto da submissão. O que você entende da mulher ser submissa ao marido? Vamos simplificar a parada. Fugindo de debater a Bíblia. Oh, meu Deus. Caraca, eu tô falando de Bíblia pra você. Como é que eu tô fugindo de debater de Bíblia? Eu tô perguntando pra você. Eu perguntei, qual é o contexto de submissão? Você não me respondeu até agora. Eu nasci pra ver esse dia. Vamos lá. Vamos continuar, porque... Vamos lá. Ai, gente, que lacradora. Vamos lá. A ordem estabelecida por Deus no Gênesis foi igualdade. O pecado veio e desregulou essa igualdade. E fez Menina, o que é submissão? Menina, foi a pergunta que eu vi. Que eu perguntei pra você. Que você vai submissão. saber onde eu quero chegar. Me ouve falar? Tá. Porque como é que você fica me interrompendo toda hora? Para. O contexto... a ideia era isso aqui. O pecado fez isso aqui. Paulo, ao escrever as cartas, ele percebe que num contexto social daquela época, existia muitos maiores que estavam sendo extremamente... Ai, gente, essa pergunta é tão subjetiva, meu Deus. Não, é que eu fiz uma pergunta pra você tão objetiva, né? Que é muito simples você responder o que é submissão sem dar essa volta. Não é simples, é a Bíblia. A gente não pode tratar a Bíblia de forma superficial. A gente vai analisar. Não é superficial, é o significado de submissão. Ponto. É isso.
Não dá para resumir, porque a Bíblia, Ingrid, é uma coisa extremamente complicada de ser estudada. Foi escrita durante séculos e você quer que eu resuma em um videozinho de live em 2 Amiga, segundos? se você quiser, eu falo aqui pra você vendo. em 3 segundos o significado de submissão, sem dar essa volta. Meu Deus, velho. Não fala, vai, fala. Dá a sua aula aí, vai. Meu Deus, me disseram que seria impossível conversar com você porque você não tem maturidade, mas só que eu ainda tinha inocência de achar que daria certo. Mas enfim, vamos lá. O contexto das cartas, inclusive no contexto do uso dos véus, era justamente porque na cidade onde eram usados os véus tinha um templo chamado da deusa Diana, onde as mulheres elas eram prostitutas cultuais e elas raspavam a cabeça. E como você sabe, Deus ele abomina a idolatria, certo? Então, o uso do véu naquele contexto tinha um uso específico. Dentro de Efésios, né, que foi citado o texto da submissão, também existia um certo tipo de desordem da ordem natural de Deus. Então, para equilibrar um pouco dessa ordem de que o homem ele não conseguiria não dominar a mulher e não incidir em agressões físicas, não incidir em mano, não precisa nem ir tão longe. A gente percebe que hoje em dia a gente tá vendo que os homens, ele ainda a dominação masculina é porque eu tô me atrapalhando com o tanto de comentário que tá subindo aqui. Eu tô parando para ler, tá me atrapalhando. Mas, vamos lá. No contexto da época, as coisas ainda não estavam perfeitas, certo? Tanto que as cartas elas são escritas para contradizer, para contrapor o que está acontecendo na época. E estava tendo desigualdade dentro da igreja. Então, essa ordenança é dada para tentar dirimir um pouco do que estava acontecendo de errado. Você não entendeu? Tá, até agora você não me respondeu o que é submissão. Hã? Até agora você não me respondeu o que é submissão. Sim, a submissão está numa posição de subserviência. A questão é contextual ou não é contextual? Não, olha aqui. O Novo Testamento, você sabe que linguagem foi escrito no Novo Testamento? Grego. No grego, né? Então, de onde você tirou essa definição sobre subserviência? A palavra? Você tirou do dicionário, né? Sim. Só que você não pode traduzir uma coisa que foi escrita no grego no dicionário, tá? Porque nem sempre o significado bate. Então, eu vou aqui, eu não vou precisar dessa volta ao mundo que você deu, que você não respondeu minha pergunta. Submissão significa você reconhecer a liderança no grego, tá? Era só isso que eu queria que você me falasse. E você não me falou. É isso que é a submissão, tá bom? Então, dentro do casamento, que a gente está falando aqui sobre isso, né? A mulher, ela deve reconhecer a liderança do marido. Porque esse foi um mandamento, tá? Para o marido e para a esposa. Submissão, não sei o que você pensa sobre isso, porque você não soube nem me falar o significado, mas submissão não é você estar num relacionamento abusivo, não é você apanhar, risada não é argumento, não é você apanhar do seu marido, não é você ser escrava dele, ser empregado, isso não tem nada a ver com submissão. Você tá me entendendo? Concordo com você, plenamente. Então vamos lá. Amiga, era só isso que eu queria que você me respondesse. Agora eu quero saber o que você discorda do versículo de Efésios. Eu não fiz isso. Olha, calma. Discordar da Bíblia é uma coisa que não está em pauta aqui. Ninguém discorda da Bíblia, nem eu nem você. A gente está debatendo. É contextual? Você discordou. Não, eu tô dizendo a você, é contextual ou não é contextual? Tudo que tá na Bíblia é verdade. Agora a questão é contextual ou não é contextual? O que é contextual, a gente absorve a ideia, mas não traz exatamente do jeito que tá. E o que é contextual, a gente. E o que não é contextual, a gente aplica exatamente do jeito que tá. Exato, contextual é aquela parada do véu, né? Aquela parada do véu que você estava falando é contextual. Aquilo lá é doutrina, né? Isso aqui não é doutrina, isso aqui é mandamento. Pronto, você entrou onde eu queria chegar. Qual é o seu critério para dizer que a do véu é contextual e essa não? Porque as mulheres não são obrigadas, isso não é mandamento.
Tá, mas a submissão é mandamento e a do véu não é mandamento, sendo que estão com os mesmos verbos. Porque isso aqui é o papel da mulher e do homem no casamento. Isso aqui é um mandamento tanto para o homem quanto para a mulher dentro do casamento cristão. E o mandamento Entendeu? do véu também era. Então por que você não usa Ô, véu? meu amiga, isso é doutrina. É igual a Mas quem tatuagem. define? Dá um exemplo, é igual a questão da tatuagem. Mas quem Entendeu? define isso? O que é doutrina? É o contexto da Bíblia. Por exemplo, Tá, mas- doutrina. A gente vive em qual aliança? Dá um exemplo. A gente vive em qual aliança? Na antiga ou na nova? Na nova. Então, Pronto, dentro da nova aliança a gente vai ver vários versículos bíblicos no Novo Testamento que a gente vai analisar de forma contextual e que outros que a gente não vai analisar de forma contextual a gente tá, vai trazer Efésios é como tá. contextual. É contextual ou não é, Ingrid? Eu tô te perguntando. A submissão é Depende. contextual? Depende, não. É sua opinião, eu quero saber. Você acha que é contextual Eu ou não é? acabei de falar, depende. Ô, amiga, isso tá chato demais, de verdade. Toda vez que você é apertada, você fala que tá chato, né? Ô, não é toda vez que é apertada, eu dou a resposta, você pergunta de novo a mesma coisa que eu já respondi. Aí fica chato. Não, eu te fiz uma pergunta. Tem 2 versículos, Ingrid. Um falando sobre o véu e um falando sobre submissão. É para aplicar o da submissão e não o do véu. Quem define isso? Você acha o que disso? Eu só tô te perguntando isso. Então, meu bem, eu falei, depende do contexto. Depende do contexto. As mulheres são obrigadas, isso é um mandamento. Tá falando aqui, olha, as mulheres têm que usar véu porque isso é um mandamento. Não. Também não Agora, tá essa dizendo isso. questão da mulher e do homem é um mandamento, porque isso é uma questão do casamento, é isso que faz um casamento dar certo. Você tá me entendendo agora? Vem cá. A questão do véu também tá num contexto de mandamento. Abre aí o versículo. Tá em contexto de mandamento, amiga. Abre então o versículo. Você usa o véu na sua igreja? Abre. Não é porque não tá no contexto de mandamento se a gente realmente cumpre ou não peraí, cumpre. amiga, peraí. Você usa o véu na sua igreja? Claro que não, porque eu entendo que é contextual. Você também, pelo então visto. tá bom. Então é contextual. Então isso aí é Então, contextual. também é E isso contextual? aqui é mandamento. Ó, parabéns, Então, chegamos num é consenso. contextual? A submissão é contextual? Porque eu sou Não. bem sincera com o que eu penso. Se eu consigo ler a Bíblia e entender que o véu é contextual, eu consigo tranquilamente ler a submissão e entender que é contextual. Agora eu tô perguntando Não, a a você, submissão não é contextual. mas com que base você diz isso? Oh, meu Deus, eu já falei, meu Deus, eu não vou repetir, velho. Eu não vou repetir, está uma piada e o povo tá rindo aí a beça, tá? Então, mesmo, né? amiga, ó, vamos encerrar aqui, tá bom? Foi maravilhoso conversar com você. A gente tá dando assim volta ao mundo Muito bom. e não chegou ver você aonde a gente queria sem chegar. Então não tem argumento. como, a gente vai ter que concordar e discordar, né? Então, foi bom demais. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, gente. Gente, olha só. Seguinte, encerramos a live, tá? Foi muito bom conversar com ela. Foi interessante. Ela até me fez pensar em algumas coisas. Também fiz ela pensar em algumas coisas. Não quero ninguém indo lá xingar ela, tá bom? Eu não quero ninguém indo lá e linchar a menina. Não acho isso correto. Eu não ensino isso pra ninguém. Mantenha aí a linha do respeito, tá? Vou salvar a live. E é isso. Beleza? Valeu, gente. Beijo.